Você sabe para que serve uma comissão parlamentar de inquérito, conhecida como CPI, a sigla CPI? Pois o nosso convidado de hoje explica para você justamente como é formada uma CPI, em que casos ela pode ser constituída e quais as consequências que ela pode gerar. Então eu apresento um convidado muito especial, para mim nem se fala, meu orientador, o professor do curso de Direito, advogado, mestre de mão cheia, doutor na área jurídica, professor Márcio Bernardes. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Quintana. É uma satisfação imensa estar contigo aqui, aceitar o convite do teu programa, que eu tenho acompanhado, aliás, né, e está primoroso, né? Tenho certeza que todas as edições, né, que vem pela frente aí serão um sucesso, como têm sido as que até então estão no ar. É uma satisfação incrível. O professor Márcio Bernardes, a satisfação é minha, professor. Eu tô aqui muito feliz. O professor Márcio Bernardes é um convidado de mão cheia para falar sobre vários assuntos, direito constitucional, direitos humanos, enfim, uma série de situações. E justamente por esse motivo, professor, olha, é um assunto que para muitos é complexo ou para muitos acaba em pizza, mas eu digo, o professor Márcio Bernardes com certeza vai ser um parceiro para falar sobre isso, porque o assunto de hoje é comissões parlamentares de inquérito, mais conhecidas como CPI, que é a sigla, né, das comissões, para explicar para o pessoal de casa, porque muitas vezes fica no ditado popular, vai acabar em pizza, mas se a gente pergunta o que é a CPI, o pessoal não sabe. Então, para não ficar a sensação de que toda CPI acaba em pizza ou que ela não serve para nada, eu pensei em a gente distribuir esse programa e convido o senhor, professor, para a gente começar falando sobre a CPI em geral, as CPIs, né? Como que funcionam, quais são os critérios, quais são as regras, do que delas, né, podem se originar. E lógico que nós vamos falar algumas coisas sobre a CPI que está ocorrendo neste momento, a CPI em função da pandemia que a gente está vivendo, né? Para alguns pontos, algumas situações inusitadas que aconteceram, até para a gente saber trazendo um pouquinho para a nossa área, para o aspecto jurídico, que consequências podem ter essas situações. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Então vamos começar. O que são as CPIs, professor Márcio Bernardes? Vamos lá então, Quintana. É uma satisfação conversar sobre esses temas e poder esclarecer, enfim, a opinião pública, as pessoas sobre temas tão importantes no direito e que às vezes realmente ficam mal explicados, né? Pela imprensa, pelo apressado da notícia, né? E, historicamente, no Brasil, realmente, como muitas coisas acabam em pizza, as pessoas tendem a achar que qualquer coisa que se movimente, né, nas instituições políticas também vão ter esse fim. Mas não é bem assim. Vamos lá. A CPI, o termo, na verdade, significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Parlamentar porque é um tipo de inquérito, também já vou explicar isso, que funciona dentro do parlamento, ou dos parlamentos, ou, para falar de uma forma mais direta, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas assembleias legislativas dos estados, ou mesmo nas câmaras de vereadores, no órgão do Poder Legislativo. Né? Esse é o órgão que toca uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão temporária e ela é regrada em termos nacionais, né, no Brasil, pelo menos desde 1952. Nós temos a lei chamada Lei da CPI, né? É a Lei 1579 de 52. Então ela é feita sob a égide ainda da Constituição Brasileira de 46, né, de 1946. E essa lei foi alterada agora em 2016, né, por uma outra lei, né, que alguns disseram, reformou, é a nova lei da CPI. Essa lei nova acrescentou à lei 1579 algumas, eu diria, atualizações, né, porque nós já estamos sob a égide, desde 1988, da Constituição de 88, né, que é uma Constituição bastante republicana. Então, a CPI teve alterações agora na Lei 13.367 de 2016. Tá? O que ela é, então? É uma comissão parlamentar para inquérito. O inquérito, assim como um inquérito policial ou um inquérito que funciona no judiciário, serve para investigar fatos, investigar situações. E para a gente entender por que existe uma comissão parlamentar de inquérito, eu acho que é interessante voltar um pouquinho para pensar na nossa estrutura republicana, né? Rapidamente.
nós temos uma estrutura republicana, a Constituição de 46 assim, já o definia bem, né? Desde antes, é claro, a República desde 1889, e na nossa Constituição de 88, nós temos 3 poderes nesta Constituição. O Estado brasileiro, que é uma república federativa, 3 poderes que são independentes, mas harmônicos entre si. É o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cada um desses seus poderes tem seus órgãos internos, suas presidências, e na instância máxima desses poderes, eu diria, o poder executivo é representado pelo presidente da República, o poder legislativo é representado pela junção do Senado e da Câmara dos Deputados, através de seus presidentes, tem o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal, e o poder legislativo é representado, na sua instância máxima, pelo presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, são 3 poderes, né, que, na verdade, faz parte da soberania brasileira, né, dividida em 3 poderes. Harmônicos entre si significa que eles devem, né, estar sempre atuando em certa harmonia, mas são independentes. E por que isso deve ser assim? Justamente porque eles devem investigar um ao outro, eles devem evitar que os outros poderes cometam abusos. Então, os 3 poderes, entre si, eles têm a sua fiscalização permanente, né? Isso vem desde lá da Revolução Francesa, dos teóricos, Montesquieu, né, que tinha a teoria desses 3 poderes, e do que chamava de freios e contrapesos, né? Porque sempre que tem um poder só com muita força, nós temos situações despóticas, ditatoriais, autoritárias. É o que muitas vezes os presidentes com perfil autoritário querem. Por isso que o presidente com perfil autoritário geralmente desmoraliza o poder legislativo, o poder judiciário, estão sempre comprando brigas para diminuir esses poderes, para ter um superpoder num só, que seria o executivo, que parece ser o caso do que estamos vivendo hoje. Então, nessa fiscalização contínua dos poderes, uma das coisas que o legislativo faz é fiscalizar o poder, a autoridade pública de um modo geral, tanto o poder executivo quanto o poder judiciário. E o faz, uma das principais ferramentas de fiscalização e controle por parte dos órgãos legislativos são as comissões de inquérito, que vão investigar um objeto, um fato importante, relevante para a Constituição, para a República, e podendo investigar ministros, enfim, tendo um fato específico. No caso agora é o fato da CPI da Covid, né? E nem sempre, eu diria, essas comissões parlamentares acabam em pizza. A história, não muito distante, a história recente nos mostra que tivemos pelo menos 3 CPIs em nível federal que geraram uma repercussão bastante grande e um impacto bastante grande na política, na economia, na vida brasileira. Começamos em 92 com a CPI que acabou com o impeachment do Collor, né? Começou tudo na discussão da CPI, o relatório da CPI foi encaminhado para a Câmara com aconselhamento de que se abrisse um impeachment, e o Fernando Collor de Mello sofreu esse processo de impeachment, né? Nas questões do PC Farias, desvios de verba e questões assim. No ano seguinte, nós tivemos uma CPI sobre o orçamento e os anões do orçamento, que eram deputados que estavam desviando recursos, enfim, e que realmente teve uma repercussão muito grande, inclusive muitos deputados perdendo cargos eletivos, né? E depois respondendo judicialmente, alguns foram presos judicialmente. Em 2005 tivemos a CPI dos Correios, né, que é mais recente, talvez alguns lembrem, já faz 15 anos, né, 10 anos, 15 anos, 10 anos, 2005, 15, e que redundou lá nas discussões sobre o mensalão, né, muitos ministros caíram, muitas pessoas foram presas nessa situação. Então, vejam, comissões parlamentares de inquérito podem ter finais bastante impactantes do ponto de vista da República. Né? Professor, acho que eu dei não, eu ia dizer assim, a explicação perfeita, assim, mais didática impossível, assim, ó, desde a questão histórica e desde a questão da função
da CPI. Desculpa ele interromper. Eu até achei que o senhor tinha findado. Se o senhor tiver mais alguma coisa para concluir a fala, eu faço a pergunta na sequência. Pode fazer pergunta. Não, podemos ir conversando. Claro, o meu questionamento é no sentido do que a gente percebe em termos de termômetro da população. E quando a gente fala isso, não é se colocando numa parte de superioridade, onde nós sabemos informação da população, não. Mas o que a gente vê até mesmo aumentado por parte da comunicação, por parte da imprensa, em situações, por exemplo, assim, crimes comuns do dia a dia, onde a imprensa diz fulano vai responder em liberdade, o fulano está preso, ou ao fim do inquérito policial, já se exige a prisão, já fica a sensação que a prisão se deve ocorrer naquele momento, quando muitas vezes as pessoas desconhecem como que funciona o processo penal. A função do inquérito policial, a função do Ministério Público em oferecer a denúncia, acolhendo todas ou parte das informações, ou não acolhendo o inquérito, o juiz aceitando o pedido, a oferta dessa denúncia, em uma série de situações, para seguir o processo penal, para depois de todas as etapas possíveis dentro desse processo vir, quem sabe, uma condenação. As pessoas ficam com a sensação de impunidade, aquela situação pela morosidade da justiça, mas isso se faz por todos os preceitos e princípios constitucionais nossos em relação à garantia de ampla defesa, a questão da presunção de inocência, né, até que se prove o contrário, apesar da sensação, eu provoquei isso já alguns convidados, a sensação parece que a gente tem que provar que é inocente, né? Se há suspeita, diante a opinião popular, se tem que provar muitas vezes a inocência, não o contrário. E isso é perigoso, né, professor? A gente poderia citar vários exemplos, inclusive na seara política, quanto é perigoso essa questão de provar a inocência e não o contrário. Mas talvez não venha daí essa sensação de impunidade ou da questão da pizza, da sensação de tudo acaba em pizza, onde as pessoas não entendem o valor do inquérito e já acham que dali deve ter uma conclusão definitiva, professor? Eu acho que sim, sabe, Quintana? E penso, inclusive, que esse é um problema cultural brasileiro, né? E um problema de falta de educação, tanto do ponto de vista formal quanto humano. Né? O brasileiro lê muito pouco, o brasileiro, desde a infância, não é instigado a um estudo no sentido de ter prazer pelo conhecimento, pelas relações, né, que o conhecimento propõe. Então, acho que parte também daí. E aí tudo acaba girando em torno de discussões de bar, mesa de futebol e opinião. Né? Mas as coisas não são opinião. Eu acho que nós estamos vendo num tempo em que está muito clara, apesar da existência de muitos negacionistas, a importância e a necessidade de se ter um conhecimento um pouco mais apurado, conhecimentos científicos, né, para falar sobre determinadas coisas, porque quando às vezes falamos por falar e sem um conhecimento mais aprofundado, nós geramos consequências que podem ser catastróficas, né? Como agora podemos ver a morte de muitas pessoas. Então, acho que vem desse processo todo da cultura brasileira, infelizmente, esse negócio de cada um opinar de um jeito e aí achar que tudo vai acabar em pizza ou que isso é errado, né? O sujeito foi preso em flagrante e foi liberado. Né? Não, o flagrante não é para manter o sujeito preso, só se ele tiver os requisitos necessários para uma prisão preventiva. Do contrário, o flagrante serve para evitar a continuidade do crime, para apurar as provas, para enviar para o judiciário e o sujeito responder em liberdade. Então, a regra é, o sujeito preso em flagrante, ele vai ser liberado para responder um processo em liberdade. E a população não entende desse modo. E talvez por isso não entenda, muitas vezes, os procedimentos, como o da comissão parlamentar de inquérito, né? Talvez seja essa a sensação. Então, concordo contigo nesse aspecto. Né? Pode falar. Não, por favor, continua, professor. Não, eu só ia acrescentar sobre a questão da CPI mesmo, que eu falei que um objeto determinado, né, tem que ser estabelecido, ou seja, um fato que tem que ser investigado. Eu acho que eu não falei sobre como se inicia uma CPI, a que se tem um pedido realizado pelos membros de uma das casas ou das duas casas do Congresso. Um terço dos membros tem que assinar um pedido demonstrando o objeto, o que se quer investigar, apresentando a relevância dessa investigação, e a partir de então, com um terço dos membros pedindo, abre-se essa investigação. E um detalhe, já que nós falamos em prisão e tudo mais, os membros da comissão parlamentar de inquérito, né, essa comissão temporária, e ela é temporária, porque
que ela vige até 180 dias, talvez alguma prorrogação, mas o prazo dela, pelos regimentos, é em torno de 180 dias. Os membros têm poder de investigação que são similares, né? Eles são poderes próprios de autoridades judiciárias. Então, os membros de uma CPI, durante a constância da CPI, como o presidente, o relator, enfim, têm poderes de investigação como se tivesse um juiz para determinar atos de investigação. Tá? Eu acho que esqueci de falar isso aí. E as pessoas também, às vezes, não sabem. Por isso que acham que acaba em pizza, acham que é só discussão lá, política, que não vai dar em nada. Não, tem consequências, inclusive, na colheita de provas e daí por diante. Eu acho que o senhor trouxe 3 exemplos, por isso que eu falei que a sua fala inicial, o senhor abre o programa com uma fala muito didática, porque o senhor traz todo o aspecto histórico e traz 3 situações de bastante relevância, de bastante repercussão, através justamente da produção, né, desse inquérito, que é o resultado, né, de uma CPI. E a próxima pergunta iria nesse sentido, professor, justamente em que casos se chega à conclusão, bom, é possível nessa situação, quais são os requisitos? E o senhor acaba de citar, que é a aprovação pelo menos de 1/3 dos representantes da casa onde se faz a requisição da CPI. Só um parênteses sobre a fala anterior, professor. Na verdade, quando eu falo da imprensa, para quem não sabe, eu sou jornalista, minha primeira formação é jornalismo e a segunda formação é a de direito. E quando eu falo da comunicação da imprensa, eu não estou falando dos outros, eu faço uma autocrítica, porque eu também já trabalhei no dia a dia com a apuração das notícias, com a apuração dos fatos, e havia um desconhecimento muito grande e a gente se deixa levar por esse clamor popular, onde a gente pede justiça, celeridade, uma série de condições, isso vai acabar em pizza, mas às vezes a gente não vai atrás do que o senhor falou, que eu acho que é fundamental, professor, o conhecimento. E aí a gente poderia abrir parênteses do parênteses falando, o Brasil de 90 milhões de treinadores da Copa de 70 se tornou agora 200 milhões de especialistas em vacina ou não, porque eu não tenho capacidade alguma para opinar sobre vacina e eu confio na ciência, mas tem quem queira sair brigando por medicamentos, mesmo que comprovadamente, cientificamente não trazem resultados. Com qual motivo, por qual intenção, mas é incrível como as pessoas não buscam a informação, né? Ou não respeitam a informação especializada. Então, uma autocrítica, e veja que eu não estou cuspindo no prato que eu comi, como falam, em relação à comunicação, de forma alguma, mas acho que a gente precisa refletir. Quando a gente não entende como que funcionam os processos básicos, o que leva um inquérito policial, que muitas vezes a imprensa, professora, e aí volto à autocrítica e não uma crítica aos demais, acaba condenando muito mesmo antes do fim do inquérito. Imagina toda a fase processual penal, onde muitas vezes pode se levar à inocência, porque será inocente aquele que todos os fatos não evidenciarem a autoria, mesmo que possa ser suspeito, ele não deve assim ser condenado. Isso é muito difícil para a população hoje em dia entender, mas... Enfim, a gente acabaria até fugindo do tema, né, professor? Acho que eu perderia a nota do trabalho final de graduação se eu continuasse abrindo os parênteses. Não estou delimitando o tema. Mas é um tema importante, até uma sugestão para talvez no próximo programa, falar sobre esse direito humano, que é o direito à informação, a liberdade de imprensa e os limites éticos, sociais e jurídicos da própria liberdade de imprensa. Acho que seria uma sugestão aí para o próximo programa. Professor, então o senhor já olha na sua agenda ali, nas próximas 2, 3 semanas, e a gente já vai agendar, porque é um tema... Eu vou ter o maior prazer de conseguir entrevistar o senhor nessa temática, bater um papo, porque além de ser 2 áreas que eu gosto muito, que são minhas áreas de formação, é muito importante. É justamente a finalidade que se busca através desse canal, é poder aproximar, criar diálogos que a gente não para no dia a dia para fazer hoje em dia. A roda vai girando, todo mundo vai sendo consumido pelas informações, sejam elas comerciais, jornalísticas, etc. E a gente não para refletir, não para dialogar, discutir. Então, acho que isso é muito importante, professor. Já fica o convite aqui. Há testemunhas, está na internet, está registrado o convite aqui, professor. A hora que... Aceito o convite, é só agendar, só achar a compatibilidade na agenda que a gente conversa. Maravilha. Combinado, então, professor. Nós vamos falar sobre essa temática. Voltando a falar sobre a CPI, professor. Então, o senhor fez uma explicação para que servem a origem, até mesmo a origem histórica. 3 exemplos muito importantes de consequências que as CPIs acabaram originando. E eu lhe pergunto, após a formação, bom, foi aprovado, como que se forma, então, o relator da CPI, a comissão, né? A comissão de fato, a presidência da CPI, os relatores,
Como que funciona isso? Porque muitas vezes se entra na questão partidária. As pessoas não conseguem compreender isso. Que o investigado, justamente quem o investiga, não pode ser um aliado. Mas como que funcionam essas comissões, a formatação, até para garantir a idoneidade dessas investigações? Tá. É interessante essa tua pergunta mesmo. Em primeiro, assim, a CPI ela pode ser considerada, vejam como é republicana a Constituição, e a nossa Constituição Federal de 88 coloca sobre a CPI lá no artigo 58, parágrafo 3º. A CPI acaba sendo lida, né, nesse contexto republicano da Constituição, uma ferramenta das minorias e não das maiorias, em primeiro lugar. Então, não precisa de uma maioria absoluta, não é uma democracia tipo, eu tenho que ter o máximo numérico para conseguir alguma coisa, porque senão poderia ter acordos eventuais que impedissem investigações importantes. Então, é uma arma da minoria, né? Por isso que 1/3 só já é suficiente para abrir. Mas uma vez aberta a CPI, vejam, a CPI ela é proposta numa das casas, no caso da que está ocorrendo agora, foi proposta no Senado, e quem deveria então abri-la seria o presidente do Senado. Né? Acho que lá em 3 de fevereiro, se eu não me engano, até estava lendo sobre isso, 3 de fevereiro foi quando se conseguiu o número de 27 membros do Senado Federal, portanto, 1/3 para abrir a CPI, para investigar todas as questões envolvendo a Covid, a postura do governo e tudo mais, que a gente pode falar daqui a pouquinho. E o presidente do Senado não abriu. Claro, o presidente do Senado recém-eleito, a partir de um acordo com o executivo, jogos de pressão, ele estava ainda defendendo as bandeiras do Poder Executivo, né? Estava enrolando para abrir. Essa minoria entrou no STF com um pedido demonstrando que fechados 1/3 teria que abrir. Ponto. Abriu e, sendo aberto, portanto, a CPI, porque o STF determinou que o presidente da CPI assim fizesse, se passa para a formação dos membros, que é a tua pergunta. E os membros, eles são indicados pelos partidos. Sim, os partidos são importantes dentro de uma perspectiva também republicana, né? Os partidos, eles não representam pessoas em si, mas projetos, né? Jogos de poder social que estão ali representados pelas siglas. Então, os partidos, os próprios partidos, respeitando o critério da proporcionalidade dentro do Senado, no caso, mas a Câmara dos Deputados, vereadores, como queiram, respeitando a proporcionalidade, vai eleger seus membros. Então, dentro dos partidos da casa, quanto mais parlamentares um partido tiver, mais representantes ele pode nomear na comissão. Né? E depois de nomeados e aceitos estes membros pelos partidos, né, fechou-se o número de membros, né, da comissão. Entre eles vai se eleger o seu presidente, o seu relator, e aí iniciar os trabalhos investigativos. Então, dentro de cada casa, é a partir dos partidos que são a representação da população, né, de um modo geral, os partidos políticos, que proporcionalmente escolhem quem vão compor, quem são os membros para compor essa comissão temporária. E, portanto, é um jogo político. Eu tenho visto muito nessa CPI aí, até o presidente criticando a CPI, claro, não quer, porque ele está sendo investigado, ao fim e ao cabo, dizendo, essa é uma CPI política. Toda CPI é política, porque ela é parlamentar, ela é dos órgãos parlamentares. Então, obviamente que toda comissão parlamentar de inquérito, ela é política. Né? E a gente tem que aprender a não demonizar a política. A política como arte, a política de fato, não a politicagem, não o joguinho de interesse baixo. A gente está falando em política, né? Em discussões de opiniões divergentes para se chegar a alguma solução. Então, a política é uma peça-chave numa democracia. Né? E é justamente, portanto, por isso que os partidos políticos são os que escolhem seus membros para tocar a CPI. Acho que eu te respondi. Não, perfeitamente, professor. E eu acho que nisso entra uma outra provocação, né? Que é justamente quando a gente fala da reflexão do cidadão em relação ao seu voto, porque o representante no Poder Legislativo, aliás, uma curiosidade, eu vejo as pessoas cobrarem muito do judiciário a questão das leis. E às vezes eles não refletem quem produz as nossas leis, aonde são discutidas as nossas leis, quem produz isso.
E aí fica muito essa carga no sistema judiciário. Aí uma outra discussão em relação ao papel do STF, que muitas vezes, né, independente dessa questão que a gente vive hoje, né, professor, mas em relação a qual é o limite, né, em relação à Constituição, a gente teve discussão recente em relação à prisão na segunda instância, onde consta na nossa Constituição uma situação, o STF por um período entendeu de uma outra maneira, então o limite, né, do nosso Supremo Tribunal Federal, mas se cobra muito essa questão da legislação às leis, à impunidade, ao sistema judiciário. As pessoas não se dão conta de quem produz nossas leis, inclusive no papel como essa na CPI. Ou seja, não na questão de produção de leis, mas a importância dos nossos representantes, a função de cada um numa comissão parlamentar de inquérito como essa que a gente está vivendo agora, que as pessoas poderiam acompanhar não só o que está acontecendo na CPI, mas a pessoa que ela votou, o que ele está fazendo lá na CPI, qual é o posicionamento, quais são os questionamentos, né? Para não ser uma coisa a cada 4 anos vota alguém, esquece e coloca a culpa nos outros e terceiriza, né, professor? A gente costuma ouvir muito no Brasil, não gosto de política, não me interesso por política, a política é tudo igual. E é justamente esse tipo de comportamento que faz com que a gente tenha péssimos representantes. Porque se as pessoas minimamente se dessem conta da importância da questão política, que é a questão política que faz a lei, a questão política também faz leis que limitam ou não limitam a questão econômica, e o poder econômico é um poder é o mais forte da estrutura, né? Mas essas discussões são fundamentais. Se as pessoas soubessem disso, acho que elas teriam mais consciência um pouquinho no voto, mas dizer que não gosta de política ou que não é política, pior ainda. Eu não sou político. Não se reconhece, não sabe o seu papel na sociedade. Porque o Aristóteles já dizia que o ser humano é um zoon políticos, né? É um animal político. O fato da gente estar conversando, trabalhando aqui com ideias divergentes, explicações, enfim, já é política. A nossa postura no mundo é política, que é uma postura na polis, né? Polis grega, Estado grego, participação na polis. É isso, nós somos políticos. Quer queiramos, quer não. Se a gente opta por fechar os olhos, a gente está valorizando o pior da política, né? Se a gente quer ter um pouquinho de conhecimento, a gente pode tentar fazer da política algo positivo e melhor. Né? É por aí. Professora, voltando à questão da CPI, nós estamos ainda na parte técnica, né? Vamos deixar mais para quais são os próximos episódios, uma análise como toda da nossa atual CPI, em relação a situações que ocorreram na atual, mas que já aconteceram, ou que podem ocorrer. Por exemplo, o professor Márcio Bernardes é convocado para a CPI e acaba faltando com a verdade, omitindo algumas informações. Quais são as consequências, se caso comprovado que faltar com a verdade, que não trouxe todos os fatos que foram solicitados à Comissão Parlamentar de Inquérito? Uhum. Tá, boa pergunta, né? Porque as pessoas também confundem o que pode e o que não pode a CPI. Eu havia dito que esta comissão, enquanto em andamento, ela tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciárias. Veja, uma autoridade judiciária é um juiz. Então, ali, aqueles parlamentares que estão à frente da comissão parlamentar de inquérito, né, eles têm poderes de juiz na condução da investigação. Então, o que eles podem fazer? Eles podem convocar, né, pessoas indiciadas para depor e falar. Se a pessoa não for, pode convidar ou convocar para ouvir testemunhas, e ouvem testemunhas, né? Se a pessoa não for, eles podem determinar, pedir uma abertura no Poder Judiciário de condução até coercitiva, né? De condução sob vara. Isso pode ser pedido pela CPI. Vejam, eles não têm poderes de juiz no sentido de mandar conduzir sob vara. Eles não têm o poder de julgar alguém na CPI. Não é para isso que serve, né? Não é para julgar, não é para condenar pessoas. Isso eles não podem fazer. Eles não podem, sei lá, instaurar o grampo telefônico, mas eles podem solicitar a quebra de sigilo documental, a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, e essa quebra pode ser feita pelo órgão competente, mas eles podem solicitar. E se a testemunha que eles convocaram não for, eles podem solicitar que ela seja conduzida coercitivamente. Pode se aplicar, se não me engano, é o artigo 458, agora não lembro ao certo, do Código de Processo Penal,
que se a testemunha não for, faltar sem justificativa, eles podem multá-la, ela pode pagar uma multa. Né? Qual o artigo, professor? Eu acho que é o 458, eu estou falando de memória, porque eu não estou com nada aberto aqui nesse aspecto. 458 do CPP. CPP. Tá. Né? Não sei se é um desses. Mas, enfim, é por ali. Porque se aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal. Né? Sim. A investigação. Não, está correto, professor. Então, se a testemunha sem justa causa deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-se a multa prevista no artigo... aí falo o artigo da redação, mas é o artigo 458, exatamente. É isso aí. Então, se negar aí, pode ser conduzido, multa, inclusive pode ser encaminhado um procedimento para o Ministério Público para que se abra um processo criminal por desobediência, né? Já que eles são equiparados aí a autoridades judiciárias. Então, o sujeito pode responder depois pelo crime de desobediência também, caso não vá. É o caso, parece, do senhor Carlos Wizard, né, que é um empresário que agora está... Né, que estava nos Estados Unidos, aí tentou justificar, queria ser ouvido de lá. Agora parece que ele vai ser ouvido, vai voltar, né? Porque ele estava prestes a ser conduzido ou pagar multa, enfim, né? Então, eles têm esses poderes. Eu acho que tu tinhas falado também com relação à prisão, salvo engano, né? Se pode não prender. Isso a gente conversou até um pouquinho antes de começar a gravação, professor, mas é um fato, eu vou trazer qual era o questionamento para o senhor explicar. Teve uma situação onde estava se não me engano, secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fábio Van Halter, não sei se essa é a pronúncia do sobrenome dele, e o relator, né, o senador Renan Calheiros, deu voz de prisão, dizendo que o senhor está mentindo e deu voz de prisão. O presidente da comissão parlamentar de inquérito disse não vai ser, não acho necessário, depois os fatos serão levados ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral da República, então colocou panos quentes, mas houve um momento até inusitado onde as pessoas, em vez de discutirem a possibilidade técnica, ficaram discutindo sobre o Renan Calheiros tinha razão ou se o ex-secretário de comunicação tinha razão, mas me chamou a atenção naquele momento a questão técnica, ou seja, onde um senador dá voz de prisão. Claro que a gente... E aí eu acho que é interessante, professor, até ver isso agora. A questão do poder que as pessoas têm de dar voz de prisão, elas nem fazem ideia disso no dia a dia, mas acho que em relação à CPI também seria interessante para as pessoas entenderem se isso é possível ou não, o que aconteceu naquele momento em termos técnicos. Veja só, como eles são equiparados ou têm poderes de autoridade judiciária, né, eles podem ali dar voz de prisão em flagrante, durante a flagrância de um crime. Então, se efetivamente o crime de falso testemunho ficar escancarado ali, o presidente pode dar voz de prisão. Renan Calheiros não era presidente, ele é relator. Então, como senador, ele solicita ao presidente, ele dá a voz de prisão e solicita ao presidente que cumpra. Naquele caso, o presidente disse, não, nós não vamos fazer isso agora, mas vamos encaminhar isso para o Ministério Público, onde vai ser apurado, então, o crime de falso testemunho. Mas poderia, na flagrância, num crime, na ocorrência de um flagrante, né? O flagrante está lá no Código de Processo Penal, artigo 302, né? E seguintes ali, nas questões da flagrância, eles podem dar voz de prisão, porque são autoridade judiciária. Mas, como tu falastes, né? Na vida, o cidadão pode, em situação de flagrância, dar a voz de prisão e chamar a autoridade competente para prender, para lavrar o auto da prisão em flagrante, enfim, para evitar que o crime se continue. Então, tem sim este poder. O que não pode, a CPI, o que não pode o presidente, é mandar prender alguém definitivamente, é condenar alguém a uma pena de prisão. Isso não pode, né? Porque eles não são juízes, né? Não dão sentenças. E o final da CPI, o resultado da CPI não é uma sentença, é um relatório. Né? Um relatório onde todas as provas que foram colhidas ao longo dessa investigação, porque o inquérito é isso, é uma investigação, estão presentes e depois vai se destinar. Eu posso enviar esse relatório com as provas para o Ministério Público e o Ministério Público entrar com uma ação de improbidade administrativa. Eu posso encaminhar para a Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara dos Deputados abrir o impeachment contra o presidente, né? Se tiver provas de crime
cometidos pelo presidente da República, crimes de responsabilidade, ele pode fazer isso. Ou seja, tem consequências isso, né? Então vejam que não dão sentença no sentido de mandar prender ou soltar, mas o relatório gera consequências que lá na ponta podem, no judiciário, acabar com prisão, acabar com a perda de um mandato, acabar com responsabilidade administrativa por quem, enfim, for indiciado. Professor, era justamente a próxima pergunta que eu iria fazer, porque a gente ainda está discutindo, claro que a gente já está trazendo algumas coisas, alguns exemplos para as pessoas refletirem, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a CPI da Covid, a CPI que relata como foi a atuação do governo até agora em relação à pandemia. Mas o senhor já falou então a origem da CPI, né, desde a questão histórica, algumas consequências, em que caso ela pode ser formada, né, as consequências em relação a quem não comparece ao convite da CPI, quem, por acaso, mentir durante os depoimentos e uma série de situações. E eu acho que agora, para a gente findar a CPI em geral, então, dentro dessas possibilidades, dentro daquilo... o senhor também explicou como que funciona a montagem, vamos dizer assim, ou como é que se chega ao nome de um presidente, quem vai liderar essa comissão, quem será o relator. Tudo isso o senhor explicou, né, durante o programa. Mas então, para as pessoas entenderem, quais são as consequências que esse inquérito pode, ou esse relatório, né, desse inquérito produzido, pode gerar, ou seja, desde um encaminhamento ao Ministério Público Federal, ou à Procuradoria-Geral, à Câmara de Vereadores, ou até mesmo, e após isso, indo para essas instâncias, ou seja, para a Câmara dos Deputados, ou para o Ministério Público Federal, mesmo assim pode ser arquivado, ou seja, não é uma garantia, por isso que as pessoas às vezes podem ficar com essa falsa sensação de que tudo acaba em pizza. Mas é importante a gente trazer, então, quais são os caminhos que a CPI pode percorrer após o relatório final. Muito bem. Como eu disse, né, o final da CPI não é uma sentença. A conclusão de uma comissão parlamentar de inquérito é concluir uma investigação sobre o objeto que se destina, né? Sei lá em 2093 era o orçamento, né? Os desvios que tiveram de verba com relação ao orçamento. Em 2005 era os desvios dentro dos Correios e o Caixa 2 que chegou lá ao mensalão. Vejam, as CPIs, de um modo geral, elas concluem-se, né, com um relatório deste inquérito, dessa grande investigação sobre esse objeto. Ora, e o que tem nesse relatório? Tudo o que foi feito, tudo o que foi falado, o que as testemunhas disseram, o que as provas documentais colhidas através de quebras de sigilo bancário, através de apresentação documental, né, espontânea de testemunhas, trazem. Então, a partir dali, a partir da conclusão disso, se faz um relatório, né, com todas essas provas, e não uma sentença, e esse relatório traz recomendações. A comissão finda o relatório com recomendações. E aí podem ser das mais variadas. Veja só, a imprensa às vezes fala, né, que todo mundo sabe como começa uma CPI, mas ninguém sabe como termina uma CPI. Né? Quer dizer o quê? Realmente tem razão, porque no curso das investigações, algumas coisas podem aparecer que nem estava se prevendo. E essas questões podem desviar o final da história. Então, uma CPI pode acabar em nada, porque a investigação, né, conclui que não há um desvio, que não há crime, que não há nada, né? Concluiu o seu trabalho e concluiu por isso. Ou pode se concluir que há indícios de crime de responsabilidade do presidente da República, aí encaminharia com a recomendação de abertura de um processo de impeachment, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, é uma possibilidade. Pode-se concluir, sei lá, que o ministro X, Y, Z e o secretário P, C e D, os secretários cometeram crime de improbidade administrativa, e aí sugere-se, então, uma abertura de procedimento pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal pode vir a apresentar uma denúncia, né, em caso de crime, ou uma ação civil pública em caso de improbidade administrativa, e aí, enfim, as mais variadas consequências. Né? Acho que é importante dizer que o relatório
com todas as provas colhidas, e são provas geralmente bastante robustas, né, podem ser encaminhados para os mais diversos órgãos para aí sim terem as suas consequências. Como eu disse, em 92, no final de uma CPI, resultou na abertura de um processo de impeachment contra o presidente da República, que foi, naquela época, o Fernando Collor de Mello, que caiu, né, em razão de um impeachment. É claro que também por estar dentro de um órgão político, né, um parlamento, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Estaduais ou nas câmaras de vereadores, as CPIs têm uma repercussão política muito grande para além do seu relatório. Então pode ver que, no caso da Covid agora, ela está televisionada, qualquer coisa que é gerado lá tem uma repercussão nacional, né, o que é falado lá. Isso pode trazer desgastes, né, ou fortalecer posições políticas deste ou daquele, né? Então esses seriam os fins, né, as consequências, vamos dizer assim, né, reflexas, né, da CPI. Mas o final é isso, vai ser encaminhado para alguns setores que podem tomar as medidas. O MPF, olhando, pode entender que não há crime e arquivar? Pode, né? Mas também pode entender que há crime e apresentar uma denúncia. E aí caem ministros, pessoas podem empresas, pessoas podem no judiciário, no devido processo. O impeachment pode ocorrer ou não, né? Mas pode ser aberto o impeachment, pode ter votação, pode ser afastado do presidente da República e ele pode perder seu cargo. Então, são várias consequências. A gente sabe como começa, não sabe como termina, como eu dizia, mas, tecnicamente, ela termina com um relatório. As consequências desse relatório, que podem ser diversas. Professor, a gente podia fazer como se faz de conta isso aqui é um aulão, né? E vai ter uma prova amanhã sobre CPI, né? E o professor vai perguntar como é que funciona a CPI. A gente poderia fazer um esqueletinho assim, ó, a explicação do senhor é muito didática, né? Mas só se alguém ficou com alguma dúvida, a CPI ela pode ocorrer tanto num cenário dentro do nosso Congresso Nacional, como nas assembleias legislativas, ou seja, nossos deputados estaduais, como nas câmaras de vereadores municipais, ou seja, para analisar situações nessas esferas distintas. É preciso a aprovação de 1/3 dos membros, ou seja, não precisa ser a maioria, nem a maioria absoluta, ou seja, 1/3 de assinaturas é suficiente para o começo dessa comissão parlamentar. Essa comissão parlamentar, quanto mais representantes dos partidos tiverem, mais eles poderão ter votos no sentido de indicação dos representantes dessa comissão parlamentar, que terá um presidente, que terá um vice-presidente, que terá um relator, terá um secretário, etc. E o objetivo é justamente investigar algo que de fato possa ter acontecido, geralmente envolvendo o Poder Executivo, né? Quando é feito pelo Legislativo, é envolvendo o Poder Executivo. Poder público de uma forma geral, porque para não ficar essa confusão, né? O Poder Legislativo ele tem essa possibilidade, né, de poder investigar o poder público de um modo geral, né? Perfeito. Então, e aí então após ou seja, aprovada a abertura da comissão, formada a comissão, são levantados quais são as pessoas que deveriam ser ouvidas, quais são as provas, melhor dizendo, que deveriam ser produzidas durante essa fase de comissão parlamentar de inquérito, que gira em torno mais ou menos de entre 120 e 180 dias, podendo ser prorrogado, necessitando novamente da assinatura de 1/3 dos representantes daquela casa legislativa para a prorrogação, que é o que parece que vai acontecer agora com a CPI da Covid, inclusive. E desse processo como um todo é feito um relatório, ou seja, com tudo que se levantou, com os depoimentos, com as provas, etc., e são encaminhados aos órgãos competentes, seja ele o judiciário, que vai ser através do Ministério Público, ou seja ele político, que vai ser encaminhado, então, no caso, agora que a gente fala de CPI da Covid, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, para uma possível abertura do processo de impeachment, caso assim o relatório indicar, e caso lá for aprovado, que aí, a partir daí, entra a seara mais política que a própria CPI. E às vezes a concentração política fica muito na CPI, né, professor? Mas o processo depois ele é mais político. Eu vou encerrar o programa com essa provocação depois com o senhor. Mas enfim, eu acredito que o esqueleto da CPI, para as pessoas que não faziam ideia como que a sua necessidade, a sua importância, seria por aí, professor? Eu consegui prestar bem atenção na aula e fazer o resumo direitinho ou não? Exatamente, mas faltou só um detalhezinho para tirar 10. Não tirei 10, olha aí. Que é o quê? O objeto da CPI ele tem que ser determinado e a CPI tem tempo também determinado. É uma CPI temporária, tem um tempo estabelecido então lá no pedido, que tem que ter um texto assinando,
esse pedido tem que ter um objeto determinado e o tempo de duração. Se não tiver isso também, não cumprir os requisitos, aí não pode abrir a CPI. Isso aqui que eu aprendi com o seu colega Marcelo Kimmel, professor. Eu nunca me esqueço, uma vez eu tirei 9,8 numa prova dele, ele disse assim para mim: Quintana, tu nunca mais vai esquecer isso que tu errou. Talvez isso que tu acertou, tu vai venha esquecer com o tempo, mas isso que tu errou, tu nunca mais vai esquecer. E de fato, eu nunca esqueci aquele 02. E professor, desse programa, o que eu não vou esquecer é justamente agora, qual é o elemento, o objeto específico para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Não tenha dúvida, professor, mas não tirei o 10 já. Professor, mas brincadeiras à parte, mas acho que para o pessoal de casa entender, o resumo seria esse, né, professor? Isso, exatamente isso. Né? E claro, aí tem os desdobramentos, como tu falou, que aí podem ser mais políticos que políticos, mas pode ter desdobramentos judiciários também. Aí é uma responsabilidade já do judiciário, aí é um procedimento já perante o juiz, aí com devido processo legal, né? Enfim, pode ter várias consequências. Maravilha. E o que as pessoas em casa precisam entender é que apesar da Comissão Parlamentar de Inquérito ter nossos representantes do Legislativo, ainda mais essa que a gente está acompanhando agora em relação à pandemia, quando a gente fala em inquérito, quando a gente fala no judiciário, a gente tem que tirar a questão da nossa bandeira, tirar a questão dos nossos ideais e focar nos fatos, e focar na questão das provas, principalmente quando envolve o Poder Judiciário. A discussão deveria ser jurídica. Né? Muitas vezes a gente fica nessa questão da torcida e não entende o quanto isso, para a democracia, é importante. Se a gente não tiver subsídios para uma condenação, não deve ocorrer a condenação. Apesar de a gente não gostar da pessoa, mas isso é a parte, a gente tem que torcer para que a justiça ela ocorra para todos, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de um detalhe, professor. Amanhã depois nós podemos estar no banco dos réus, seja para qual seara, na civil, administrativo ou até mesmo criminal. A gente não sabe o dia a dia uma situação, né? Então, a gente, quando for a nossa vez, a gente vai querer, ou com o próximo nosso, a gente vai querer que seja todos os procedimentos possíveis para garantir a inocência, para que se prove o máximo possível, ou na última instância, depois de esgotado todos os elementos, que aquela pessoa de fato é culpada. Mas quando é com os outros, não vale a pena a questão da superficialidade, do desejo, né, professor? Senão a gente fica numa seara muito complicada para analisar e debater. Aí, como o senhor falou, vira uma conversa de bar, né? Sabe que é importante também, já trabalhando nessa perspectiva da CPI que está em andamento, que a gente está acompanhando agora, no curso da CPI também, isso é interessante também que estava falando, podem-se ter desdobramentos técnicos, né? E que, exatamente o que tu falaste agora, que as paixões podem ficar de lado e que aí, enfim, vai se investigar tecnicamente. Uma questão agora que parece bem séria é com relação ao depoimento dos irmãos Miranda, de que um é deputado federal e o outro é funcionário, né, de carreira, e de que o presidente da República tinha sido alertado quanto à possível prática de corrupção, né, com supervalorização já dos valores da vacina, das negociações, e que não fez nada. Isso parece, mas não fez nada, ouviu, o cara só falou. Se ficar provado isso, veja, é uma questão técnica. Podia ser, sei lá, qualquer presidente lá. Se ficar provado que o presidente da República ficou sabendo da prática de um crime e não deu encaminhamento para a investigação desse crime, ele está cometendo um crime de responsabilidade, né, que é chamado de prevaricação. Ou seja, ele, por interesse próprio, não dá continuidade a uma investigação judiciária. E me parece que ontem ou hoje, os membros da CPI encaminharam um pedido de abertura de um inquérito quanto à possibilidade do cometimento do crime de prevaricação pelo presidente da República. Então vejo também os desdobramentos. E eu sei que as paixões se levantam aí, mas uma vez que está com o Ministério Público, o que se deseja é que a investigação seja técnica e que, portanto, se verifique, independente seja o Jair Bolsonaro ou qualquer outro presidente lá, se de fato ele cometeu o crime de prevaricação ou não, e se esse crime de fato poderá redundar depois no impeachment. Né? Então, isso é importante também. Aquilo que a gente estava falando antes, né, professor? Quando a gente fala em análise técnica, para quem é simpatizante ao governo Bolsonaro, que por acaso esteja acompanhando esse nosso bate-papo, né, professor? Tente imaginar o Zezinho, Luizinho ou o Guinho na presidência. Tente imaginar um personagem fictício, o partido que for, e tenta analisar
Se fosse, no caso, um partido, um representante, melhor dizendo, que não fosse a qual a figura simpatiza, qual seria a análise técnica, né? Senão a gente fica novamente com a torcida de futebol transformando a política em torcida. Professor, sobre a CPI da Covid agora, a pandemia, eu acho que assim, ó, os três principais momentos, e o senhor, por favor, me corrija se eu estiver enganado, a gente tem três momentos paradoxais, assim, em relação à performance do governo em relação ao combate à pandemia. Em relação à falta de resposta à Pfizer, né? A questão da quantidade de e-mails que a Pfizer oferecendo uma quantidade de doses de vacinação, onde o Brasil seria o país, um dos pioneiros, se não o pioneiro, a receber as vacinas da Pfizer, ou seja, o Brasil teria hoje uma quantidade de pessoas imunizadas além das que já estão, porque teria as demais vacinas, né? A questão no gabinete paralelo, que é justamente, aí a gente pode entrar na outra seara em relação à fomentação do uso da hidroxicloroquina e outros medicamentos em razão da vacina, ou seja, o incentivo à utilização de medicamentos que no resto do mundo nenhum outro país foi incentivado como aqui no Brasil. Só no começo, o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, mas depois ele mesmo acabou tendo que recuar nessa questão. E agora é essa situação que o senhor já narrou, que é o depoimento dos irmãos Miranda, que falam sobre a compra da vacina Covaxin da Índia. Existe uma outra vacina chinesa, que eu não me lembro o nome agora, que seria um superfaturamento. Além da quantidade de vacinas sendo compradas agora, da indiana e essa chinesa, que não é a Coronavac, é uma outra vacina, o valor dessas vacinas seriam 100 ou 1000 vezes mais caras, que é que o governo recusou da Pfizer com o argumento que o preço era muito alto. Então, acho que são os três momentos que colocam em xeque a atuação do governo. Agora, aonde o senhor acredita que pode gerar uma complicação maior, é em relação ao depoimento dos irmãos Miranda, professor? Eu diria que todos esses aspectos, Quintana, são importantes de se levantar. Desde o negacionismo, né, praticamente convicto do presidente da República e dos que o cercam, porque lá no início o mundo inteiro já estava demonstrando a seriedade, né, e a velocidade dessa doença causada pelo coronavírus e como isso estava se expandindo, e havia uma solicitação da OMS para que todos os países tomassem o máximo de cuidado, fechassem seus aeroportos, se reservassem, e desde o início a postura do presidente da República foi minorar a situação, então isso é muito sério, né, até essas questões mais recentes da Covaxin. Então, acho que todos esses pontos são muito sérios. E o que essa CPI parece estar esclarecendo é que, sobretudo ouvindo cientistas, né, ouvindo dados técnicos, não do ponto de vista político, discursivo, que é isso, né? Querem só fazer narrativas, falam disso. Não, estou falando justamente de questões mais objetivas, né? De análise de dados. O que tem se demonstrado é que se o governo tivesse agido minimamente, como agiram alguns países da Europa, nos próprios Estados Unidos, né? Depois da era Trump ali, nós teríamos reduzido, né, pelo menos o impacto desses 500 mil de pessoas já mortas, né, para 100 milhões, né, ou seja, 200, 300, teríamos evitado a morte de muitas pessoas, porque parece que o governo lá no início ele apostou numa chamada imunidade de rebanho pelo contágio, né, pela infecção natural, ou seja, não vamos colocar vacina, vamos deixar as pessoas se infectarem e naturalmente elas vão criar anticorpos, só que nesse caminho as pessoas morrem, né? Então parece que desde o início está se demonstrando que o governo cometeu equívocos imensos e equívocos deliberados, né? E aí agora eu acho que vão se desvelar os interesses por trás desses equívocos, né? O porquê que fizeram isso, mas foram deliberados. Não é à toa que, enfim, se trocou 4 ministros da saúde durante uma pandemia. Isso não aconteceu em lugar nenhum. Quando a vacina foi oferecida para o Brasil, lá no início, que foi a Pfizer, nós teríamos 3 milhões de doses disponíveis para março desse ano, né? A alegação era que
tinha cláusulas leoninas, que o valor era exorbitante, enfim. No entanto, quando o governo fez com a AstraZeneca, com a Oxford, né, o convênio, e a AstraZeneca veio para o Brasil, as cláusulas eram exatamente as mesmas, né? Padrão. Então, por que a preferência de uma e de outra? E mais ainda, né, a questão da Covaxin agora, o superfaturamento das vacinas, o que demonstra corrupção direta, um governo que não tem corrupção no meu poder. A gente sempre soube que tem, né? Desde das rachadinhas dos filhos do presidente, até depósitos, enfim, né? Um tanto quanto mal explicados na conta da primeira-dama e do próprio presidente. Essas questões existem, né? Ninguém pode fechar os olhos, né? São questões fáticas, com comprovações aí, a imprensa está colocando, né, de vários veículos diferentes essas situações. O fato é que agora essa CPI está desvelando, está demonstrando, né, cabalmente essas questões. A cloroquina como uma aposta, né, negacionista, porque nega a ciência diz que não funciona. A cloroquina funciona em outras coisas, para outras doenças, mas não para combater, né, a Covid e assim por diante. Então, eu acho que não é só a questão do depoimento dos irmãos de Miranda com relação à Covaxin, mas todo o conjunto probatório que está se formando nessa CPI me parece bastante sério mesmo. Talvez sem precedentes na história do país, né? E olha que nosso país já teve altos e baixos nas questões políticas, né? Já tivemos, mas eu acho que o que está ocorrendo agora é algo sem precedentes e algo que está impactando e vai impactar por muito tempo ainda, não só a população brasileira, mas o mundo. O Brasil, disparado, é o país que teria mais condições de conter esse vírus, pelo que é o SUS, pela velocidade que teríamos de vacinação, pela possibilidade de articulação da população, que lá no início da pandemia se mostrou extremamente solidária e ágil, e parece que depois saiu da notícia, né, da ordem do dia, a solidariedade, que era o que estava fazendo com que as pessoas se articulassem, se ajudassem. Né? O Brasil acabou sendo pária no cenário internacional e o país com mais número de mortes hoje, em termos proporcionais, do mundo. Do mundo. Mas o país é continental. E a China, que é o país mais populoso do mundo, com bilhões de habitantes, em que morreram só 4 mil e poucas pessoas. E onde começou a pandemia, né, professor? E onde começou a pandemia. Então, a falta de vontade política aí. Ou, melhor, pior, né, há um projeto deliberado que desconsiderou a morte de pessoas. Como a própria USP, né, sob a presidência de uma pesquisa da professora Deise Ventura, que é aqui de Santa Maria, né, concluiu que parece que há, sim, uma articulação direta entre os discursos públicos, entre as normativas ao longo do ano passado todo, no sentido de que o governo estava sabotando medidas de prevenção da Covid, né, de vacinas, porque ele queria apostar nessa imunidade de rebanho. Parece que é isso. E, portanto, parece ser um projeto de genocídio ou mesmo de crime contra a humanidade, enfim. Não é à toa que o presidente da República está representado junto ao Tribunal Penal Internacional também, por questões envolvendo a Covid. Né? Professor, com todos esses elementos que... Perdão, professor, conclua, por favor. Só para concluir. Claro, desculpa. Claro, por favor. Não, por favor. Aliás, a própria CPI poderá encaminhar, eu acho que eu já ouvi alguma coisa sobre isso, para o Tribunal Penal Internacional também, né, para juntar a essas representações os resultados das suas investigações aqui, né? Não, e assim, professor, aquilo que eu falei antes do programa, né, eu respeito as variedades, diversidades, melhor dizendo, de opinião, quando são opiniões embasadas, argumentativas, quando a conversa é construtiva, e mesmo não chegando a um denominador comum, mas quando ela agrega alguma coisa onde tu vê bem embasado o posicionamento, mas é surpreendente, né, o desempenho do nosso governo em relação ao combate à pandemia, independente da filosofia política, de quem seja, de quem daqui a pouco é de direita e se sinta ofendido por nós, né, professor? Porque parece que a gente está, são oportunistas, esses esquerdopatas, enfim, e a questão é humanitária.
A questão é de saúde e de direitos humanos, independente da bandeira. Aliás, o presidente Bolsonaro tem uma oportunidade única, que daqui a pouco de conseguir simpatizantes da própria esquerda se tivesse feito um trabalho fenomenal, apesar de todo o histórico dele, se tivesse feito um trabalho fenomenal no combate à pandemia, um trabalho humano. Mas foi o contrário. É uma situação de, como o senhor falou, deboche, não sou coveiro, e daí, até fazendo uma voz irônica, estou com Covid, o presidente da República, o líder da nação, e pior, incentivando aglomerações, a não utilização de máscara, que é desde a pandemia lá da gripe espanhola, que existe esse protocolo justamente como uma forma de não garantia, mas de amenizar os riscos, né, da contaminação e a proliferação do vírus. Então tem uma série de coisas que nos deixam perplexos. E a gente agora vem a CPI, vem trazendo mais situações de bastidores que a gente até desconhecia, porque a mim não surpreende nada até agora, né, professor? Não sei se é o senhor, eu tenho certeza, conhecendo o senhor, que não. Mas que bom que, pelo menos publicamente, para as pessoas refletirem o papel, a importância de um líder. E aí existem as agressões à emissora de televisão, agressões à imprensa. Mas, gente, o que vocês esperam de um líder? E aqui não é uma defesa a ninguém. Mas o que vocês esperam de um líder executivo perante uma situação tão catastrófica, uma pandemia? Que se tem a cada 100 anos, é preciso pensar no coletivo. Nessa hora tem que esquecer bandeira, esquecer direita e esquerda e pensar na questão humanitária. Foi o oposto que aconteceu no Brasil, foi um deboche, a pandemia, o resultado está aí. E a gente vê esse discurso, professor, até desculpa o desabafo aqui, né, porque a estrela do programa é o senhor e eu tomando conta aqui falando, mas o que assusta, professor, o que assusta é que as pessoas ficam usando ironicamente os números, dizendo, não, isso aí, se for fazer uma investigação, esse número é mentiroso. Quando, na verdade, quando os outros números não se tem nem consciência de que pode ter sido para o Covid, mas as pessoas não vão ter esses dados. Então, se fica uma discussão até leviana nesse sentido, sem comprovação. Hoje em dia, as fake news, que é inacreditável que em século XXI as pessoas, aí entra a questão da informação que o professor falou, como as pessoas caem em fake news, mas parece que é até uma questão proposital, né? Quando a notícia é a meu favor, é verdade, aí sai compartilhando. E aí, no fundo, as pessoas sabem que existe uma chance grande daquilo ser uma notícia mentirosa. Mas é algo que revolta, porque a gente sabe que esse número, infelizmente, ainda vai piorar, né, professor? Até que se normalize a situação, né? E revolta porque nós vivemos num tempo, né, me parece, único na história. Estamos aqui vivendo, vivos, vivenciando esse caos, a pior pandemia do mundo, eu ouso dizer, porque ao final de tudo, me parece, essa pandemia vai ser tão grave, mais grave talvez que a gripe espanhola de 1918, né? Porque está tudo interligado e as consequências ainda não estão apuradas, porque sim, os números são subnotificados, e as consequências e sequelas que as pessoas vão ter, as que estão vivas, e aquelas mortes que ocorreram, o sujeito teve um infarto, mas ele foi para o hospital e não tinha UTI por conta da Covid. Ele morreu de infarto. Mas se tivesse UTI disponível, ele estaria vivo. Mas em razão da pandemia, em razão da superlotação... Vejam que é uma bola de neve, né? Professor, então essa coisa deveria ter sido levada a sério, né, pelo presidente da República. Hoje, no dia da gravação, que a gente sabe que o programa vai ser publicado amanhã, no dia 30 de junho, mas hoje, durante a gravação, 29 de junho, não existem leitos públicos em relação à Covid em Santa Maria, na cidade que estamos fazendo essa gravação. Imagina. O que a gente viu no fim de semana, o que o nosso presidente estava fazendo? Pois é, não, e um ano e meio depois de ter iniciado a pandemia, se já não era para a gente ter toda uma estrutura, todo um combate, diminuído então o número de internações e efetivamente liberar UTIs justamente para aqueles que efetivamente precisariam para salvar suas vidas, né? Então, realmente, eu acho que essa CPI ela está trazendo à tona coisas que, enfim, eu jamais imaginaria ver em pleno século XXI, na minha existência, que nós teríamos tamanho retrocesso, tamanha negação. Esse gabinete paralelo que foi formado, isso é um absurdo em termos de administração pública. As pessoas foram convidadas, pagas passagem aérea com dinheiro público, meu dinheiro, para um médico defender a cloroquina. Um médico, porque nem todo médico é cientista, nem todo advogado é pesquisador e cientista do direito, né? Então, uma coisa é o resultado clínico com um paciente, mas isso não é um resultado científico com um universo maior. Então,
trazer um médico que defende, o Osmar Terra, que é um médico que é muito mais político que médico, né, para orientar uma política nas sombras, né? Porque eles não estão nem no holofote. Isso, em termos republicanos, é um absurdo. É um absurdo. Né? Nem falar nesse tal de gabinete do ódio, outras coisas aí que estavam em outras searas já investigando, né? Mas, sobretudo na CPI da Covid, ficou claro que existia um gabinete paralelo assessorando o presidente da República, né? Com informações absolutamente anticientíficas. Então, essas coisas, assim, são preocupantes. São realmente preocupantes e eu acho que o resultado é imprevisível, mas acho que, pelo menos, esse horror todo, né, está vindo à tona e deve vir mais à tona para mostrar o erro histórico que o Brasil cometeu nas últimas eleições. Né? Por rancor, por ódio, seja lá por que for. Né? E a consequência, né? As pessoas que apostaram nisso têm que ter a consciência de que tem sangue nas mãos. Professor, e era a minha última pergunta quanto à CPI, e aí eu vou encerrar com uma provocação, mas minha última pergunta quanto à CPI, a atual CPI, é justamente que consequências o senhor imagina que possa acontecer? A gente já explicou que no aspecto político, por mais evidências e provas, se o governo tiver maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, esse processo para. Ou seja, quando envolve a questão dos nossos políticos, infelizmente, não é técnica avaliação. Ele pode vir responder depois em relação ao sistema judiciário pelos crimes que venha a ter cometido. Mas qual é a sua sensação, pelo que o senhor vem acompanhando, em relação aos elementos, a mais situações que devem acontecer, a novos convidados em relação à CPI que devem prestar depoimentos? Ela deve sim ser prorrogada, as assinaturas já foram colhidas. Então, o que o senhor imagina que pode originar, as consequências, melhor dizendo, dessa CPI em especial, professor? Essa situação, né? A gente sabe como inicia, não sabe como termina uma CPI. Mas o que está acontecendo, me parece, é que é uma análise do Márcio, né? Atento espectador do que está ocorrendo. O desgaste do presidente da República, como não poderia deixar de ser, né? Está aumentando. A insatisfação, muitas pessoas que foram iludidas, né? Pelos discursos e estão vendo, né? Que erraram, o que é muito positivo, porque a gente vive para tentar melhorar cada vez mais, né? E parece que muitas pessoas viram que foram traídas, se deram conta que esse discursinho de não corrupção e tal era só discurso, né? Colocamos um grupo bem complicado aí no governo do país. Muita gente está se dando conta, os protestos estão aumentando, a gente está vendo nas ruas, e isso tem um impacto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Isso tem um impacto direto nos políticos. E a que ponto a gente chegou, né, professor? Só para colaborar, porque esse é o momento, eu até tive algumas discussões com alguns amigos meus, porque a gente fica na situação que, será que é o momento para se aglomerar, por mais que esteja de máscaras, mas ao mesmo tempo o momento político pede, e as pessoas que estão fazendo isso, elas estão se arriscando, justamente porque houve um basta. Eu, honestamente, sou contra as aglomerações de qualquer espécie nesse momento, porque a gente vive o caos da saúde ainda. Mas não há como condenar quem está querendo brigar por uma situação presente que não é nem mais questão de futuro, é uma questão presente, né, professor? Exatamente. Eu respeito e apoio as várias manifestações. Quem acha que deve ficar em casa, eu também penso que deve se preservar, mas pode, pelas redes, por outros modos, mostrar o seu apoio. Mas quem entende que deve estar na rua nesse momento, inclusive com a coragem, né, colocando a vida muitas vezes em risco por uma situação, né, maior, eu também aplaudo. Acho que realmente nós estamos num momento crucial. E isso pode resultar, não tenho certeza se vai acontecer, no impeachment. Porque pode, né, como eu disse, não sabemos como é que vão ser as formações de maioria no Congresso Nacional. Mas, ao que tudo indica, a base fiel ao presidente encolheu muito. E o Centrão, né, ele é muito movido também pela opinião pública de um modo geral. Né? Porque tem interesses eleitorais, tem uma série de questões, né? Uma série de variáveis. E estamos a um ano e pouco da eleição, né? Inclusive isso, né, professor? Então isso pode redundar em impeachment, pode redundar em abertura de procedimentos pela MPF, pode redundar, inclusive, na questão
internacional, Tribunal Penal Internacional, né? Eu não sei como pode acabar a CPI. Penso que uma coisa é certa, há um desfazimento daquela imagem que muitas pessoas tinham com relação à presidência e a evidência de que esse é o pior dos governos que já existiu no país. E eu ouso dizer, talvez pior do que os governos da própria ditadura militar. Né? A gente está vendo um amadorismo e um desrespeito completo à vida, né? Inclusive depondo contra a estrutura institucional brasileira. Né? Esse governo está colocando uma péssima imagem nas Forças Armadas, por exemplo. Né? Com generais, enfim, trabalhando junto com o governo, as pessoas acabam achando que as Forças Armadas se resumem no que é mais ou menos o Pazuello. Né? E não é. São uma força de Estado e não de governo. Né? Isso é muito importante de dizer. Só que está desgastando a imagem até das Forças Armadas, que sempre foram muito valorizadas, né, no país. Então, esse governo, eu acho que vai sofrer consequências diretas ou indiretas em decorrência do que está se demonstrando nessa CPI. Eu falei que não, eu falei que ia fazer mais uma pergunta para provocação para encerrar, professor. Eu sei que eu já estourei o tempo, mas tempo do combinado, né? Que é como é no canal do YouTube, dá botar, não sei se alguém vai assistir se a gente colocar 10 horas, por exemplo, mas dá para subir. Né? Se a internet deixar, a gente vai a 10 horas. Mas em função da proximidade das eleições 2022, tem todo o processo da CPI. Ao findar a CPI, tem que passar por todo o processo na Câmara dos Deputados, depois no Senado. Haveria tempo hábil? E a outra pergunta, interesse dos nossos representantes em passar por esse processo, porque isso poderia gerar uma situação de polarização tão grande nas ruas que daqui a pouco prejudicaria os interesses dos partidos eleitorais em relação a 2022, professor? Pois então, essa discussão política de essência, eu acho que eu não saberia enfrentar ainda de uma forma direta, porque tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. Né? Tem muita coisa para passar. Mas o que eu estou vendo é que está se formando uma questão que eu entendo que tem que se formar, que é um grande bloco contra esse tipo de governo, né, de tendências fascistas, de tendências, né, desumanas, e esse grande bloco não envolve só a esquerda, mas envolve democratas, envolve humanistas, né, de um modo geral, o que é muito positivo, e talvez aí tem que se verificar, né, a complexidade desses jogos, se seria interessante o impeachment ou não. Se tem tempo hábil? Tem. Porque se há a vontade política e a pressão das ruas, rapidinho, conforme aconteceu com o da Dilma, não havia crime de responsabilidade, vejam só, lá foi um grande golpe, né? Mas aqui já há comprovações suficientes para impeachment, porque há crime de responsabilidade já demonstrados, não só por essa CPI, mas por outras investigações. Mas se quiser, certamente, rapidinho se teria um impeachment. Quanto à polarização, pois então, eu acho que a grande discussão agora é tentar fortalecer o campo democrático, da direita à esquerda. Estou falando de uma direita democrática que ainda temos, né? E aí sim restabelecer o jogo no país, né? De uma forma clara, transparente. Então talvez possa acontecer isso, então possa ser viável. Não consigo ter um panorama ainda, né? Porque, como eu disse, há 1 ano e meio, 2 anos das eleições, há muita água embaixo dessa ponte ainda. A diferença de falar com um cientista e não um torcedor de futebol, né, professor? É que é preciso analisar tecnicamente os fatos, não basta apenas ouvir o coração, né, professor? Se for pela torcida, já ficou evidente qual é o cenário que o senhor desejaria, mas realmente a gente vai ter que analisar, porque enquanto a gente está muitas vezes preso aos fatos presentes, há um jogo de xadrez já pensando em construções, em situações 2022 já inclusive, a gente vê nos bastidores a saída de personagens importantes de alguns partidos tradicionais de esquerda, por exemplo, a questão do Flávio Dino, do PCdoB, o Freixo, do PSOL, para ir para um partido fortalecendo uma aliança já provavelmente com o Partido dos Trabalhadores, ou seja, já está se construindo 2022. Então, daqui a pouco a gente não sabe exatamente qual vai ser o cenário político em relação ao impeachment, e essa é a provocação para encerrar, professor. Eu não poderia deixar de lhe provocar, porque eu sei do seu conhecimento, tanto jurídico como político,
eu sei o seu posicionamento político, e eu lhe entrevistei, não sei se o senhor lembra, em 2016, em relação, na verdade, 2015, né? Mas que o reflexo foi 2016, em função do impeachment da presidente Dilma. E aí eu lhe pergunto, para uma democracia, o que se pode pensar em termos de futuro? Ficar nas mãos de decisões políticas e menos técnicas, o quanto isso, e o resultado está evidente, pode nos prejudicar, professor. Como, dentro de uma democracia, isso pode ser revertido num futuro próximo? Do contrário, a gente vai ficar refém de questões muito mais políticas do que técnicas, onde o presidente pode ser impeachmentado por algo que é questionável e o outro não ser impeachmentado quando for evidente que se cometeu algo que seria passível, sim, de um impeachment. Bom, eu penso que lembro dessa entrevista em 2015 lá na TV UFN. Lembro que também tive uma discussão, uma conversa com o Temer Direito, com o professor Cristiano, a esse respeito, lá no início, e eu achava inviável que, tecnicamente, eu lembro que em 2015, não, tecnicamente é impossível ter impeachment, não há crime de responsabilidade, demonstrei isso, ainda na ilusão da técnica jurídica, né? Mas os interesses políticos e, sobretudo, sem respeitar as regras jurídicas, constitucionais, fez com que, e por isso é um golpe, né? Porque fugindo, portanto, à sua competência, fizeram o impeachment da presidente Dilma quando não havia, e agora está provado por todas as outras instâncias judiciárias que não houve crime de responsabilidade, foi provado pelo Tribunal de Contas e tudo mais, ou seja, aquele impeachment foi um golpe, né? Justamente para tirar um setor, né, da sociedade que estava no governo, né, que desagradava a maioria do poder econômico, né? Foi isso. O fato é que o que nós temos que pensar para o futuro é em recompor, em reinventar, e é sempre uma reinvenção, já dizia o Claude Lefort, a Marilena Chauí, reinventar a democracia. Uma democracia mais radical, eu diria, uma democracia mais dialogada, mais com a população de uma forma geral, na sua participação, instrumentos que tragam a participação mais efetiva das pessoas nas tomadas de decisão de uma forma geral, né? Com controles, é claro, também jurídicos, mas com controles de vários segmentos populacionais. Nós temos uma crise profunda na democracia representativa, os congressos, muitas vezes, os parlamentos, o poder executivo, não têm a representatividade que deveria ter, há uma crise na democracia representativa, então nós temos que inventar novas ferramentas democráticas, mas sempre do ponto de vista democrático. E essa é uma questão não para o Brasil só, mas para o mundo, porque o mundo está sob a ameaça do retorno dos fascismos. O capitalismo atual, na fase neoliberal, tem patrocinado em locais diversos do mundo a ascensão dessas extremas direitas, né? E o interesse é tão somente econômico. As pessoas estão sendo desconsideradas, né? E olha, eu estou falando de países da Europa, né? E países do berço aí das discussões liberais democráticas que hoje estão recentemente os Estados Unidos, professor. Estados Unidos com Trump. Então, é um alerta, eu acho, que nós temos que ter, e nós temos que também utilizar nossa capacidade criativa, né, de reinventar a democracia. E nós temos lições aqui do lado, povos andinos, né, também sofrendo golpes a partir do lawfare, a partir das mídias golpistas que tem em todo o mundo, né, mas nós temos exemplos constitucionais na Bolívia, no Equador, que embora também sofrendo, no Peru agora, no Chile, né, nós temos exemplos aí de reinventar instrumentos democráticos. Eu acho que é essa a nossa grande missão hoje. Professor. Mas é uma provocação e fiquem abertos. Não, realmente, na verdade, eu fiz questão de encerrar justamente porque a minha tristeza, professor, é que as pessoas acabam ouvindo e interpretando a nossa fala sob o único ponto sob o viés político. Então, por exemplo, quem for de direita, ou extrema direita, melhor dizendo, não vai entender a nossa fala, porque vai nos julgar, vai nos rotular de comunista, esquerdopata, uma série de coisas, mas não vai entender que o nosso clamor aqui é justamente pela nossa Constituição,
que sigam as regras daquilo do nosso combinado como população em 1988, a nossa regra maior, e que a partir dali siga o jogo, né? E que a causa humanitária ela está acima da causa partidária ou até mesmo sobre o viés político, a interpretação política. Num caso de uma pandemia, a questão humanitária está muito acima de qualquer compreensão dessa natureza. Então a gente fica muito, o nosso apelo é muito mais nesse sentido do que ficar discutindo aqui se é a volta de A, de uma chance para B, uma terceira via, não. A questão não é essa, o professor tem o viés político dele, eu tenho o meu, mas a insatisfação vai muito mais nesse sentido e infelizmente esse diálogo hoje está muito difícil entre os polos, mas muito mais porque pela idolatria, pelo fanatismo no sentido de não se permitir conhecer, buscar novos conhecimentos, melhor dizendo, como o senhor no início do programa trouxe, com a sua grande sabedoria de sempre, professor, muito honrado, meu orientador, professor Márcio Bernardes, e já ficou registrado aqui. Teremos um encontro em breve para falarmos sobre a limitação, os limites da imprensa e a questão dos direitos humanos, professor. Ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi muito agradável esse diálogo e como deveria ser, né, Quintana, todos os diálogos, né? As ideias, né? A gente precisa cada vez conversar mais. As pessoas precisam ver a humanidade que há no outro, em todos, né? Que parece que é o que está faltando. Né? Obrigado pelo convite e me disponho sim a conversar cada vez mais. Né? Um grande abraço e sucesso para o teu programa. Eu que agradeço, professor. Um beijo, um abraço para os nossos grandes mestres, lá, meus professores, com a qual eu nutro um carinho enorme. Estou sempre acompanhando também o trabalho. Abraço, professor Cristiano, que a ideia não é rivalizar com o tema de direito, pelo contrário, uma dessas eu vou convidá-lo também para vir conversar conosco aqui. Tá certo? Obrigado, professor. Até a próxima, viu? Maravilha. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, professor Márcio Bernardes, uma honra, meu orientador do curso de Direito. Ficamos por aqui. Não deixe de mandar a sua sugestão, opinião, até mesmo crítica para as nossas redes sociais e também para o nosso canal do YouTube. Aliás, falando em canal do YouTube, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, comentar, participar justamente para a gente saber o que você gostaria, que tema você gostaria de assistir aqui no canal Veredito, tá certo? Até a próxima!